Oi gente, tudo bem? Esse é o quarto episódio da nossa série O Sonho em Medicina e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre ansiedade e alguns outros temas relacionados à saúde. Inicialmente a nossa ideia era que a Ludmila, que é minha esposa e psicóloga, participasse desse vídeo, mas para ficar um pouco mais dinâmico e mais curto, a gente vai dividir em dois momentos. Então no final desse vídeo eu vou contar para vocês como que vai funcionar. Eu espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Eu escolhi falar sobre ansiedade nesse vídeo porque eu acho que é algo que acontece com a maioria das pessoas em diferentes graus, algumas em situações mais leves e outras mais graves. Comigo, já aconteceram algumas situações que a ansiedade se manifestou com sintomas físicos e isso me deixou um pouco assustado. Então eu escolhi 3 situações pelas quais eu já passei nessa trajetória até chegar à medicina que eu acho que vale a pena comentar, também para mostrar que nem sempre a trajetória acontece de forma linear, porque muitas vezes a gente olha o Instagram de alguém e vê onde a pessoa já chegou e pensa que foi tudo tranquilo, que não teve nenhum problema. Por isso eu quero contar isso hoje para vocês, para mostrar que apesar das dificuldades, a gente chega lá e as coisas vão se encaminhando e dando certo. E lembrando que esse episódio é uma continuação dos outros 3. Então, se você achar que ficou alguma lacuna na história, você pode voltar nos outros episódios e depois assistir esse vídeo, porque aí tudo vai se encaixar. A primeira situação aconteceu em 2012, quando eu ainda fazia cursinho presencial. Na época eu tinha 18 anos, e eu sei, gente, que hoje quem me vê pensa que eu tenho 19, mas eu já tô mais pra perto dos 30 do que dos 20, apesar de não parecer. Na época eu fazia cursinho presencial ainda, e um dia eu acordei com uma dor muito forte no peito. E aí isso me acendeu um sinal de alerta, né? Eu fiquei preocupado, e eu fui com meu pai numa médica cardiologista. Ela aferiu minha pressão, tava um pouco elevada, e ela ficou até assustada, porque pra minha idade aquilo não era normal. E aí ela pediu uma bateria de exames e o mapa de 24 horas da pressão. Quando ela pegou os resultados, ela viu que tava tudo normal, inclusive o exame da pressão, que eu fiquei 24 horas com o aparelho fazendo aferições a cada 10 minutos. Não teve nenhuma variação significativa. E aí ela conversou com a gente, perguntou o que eu estava vivendo, o que eu fazia, e quando eu contei que era vestibulando, ela falou, isso está parecendo muito ansiedade, e eu vou te receitar Passiflora. O nome do medicamento era Ciacalme. Eu tomei a medicação, é um medicamento natural, e ficou tudo bem. Só na época das provas de vestibular que a gente tinha os nossos surtos leves e tênis, mas no geral ficou tudo bem. Agora nós vamos para 2018, quando eu resolvi voltar a estudar para o vestibular de medicina. Eu abandonei todos os meus hábitos saudáveis, tanto atividade física quanto alimentação saudável. E não foi assim, coitado do Adson, ele tá estudando, trabalhando, não tem tempo para isso. Porque tempo a gente nunca tem, até hoje eu não tenho tempo. E é aquela história, seja você o seu próprio tempo. A gente precisa definir as práticas saudáveis como uma prioridade na nossa vida e criar um tempo para fazer. Nem que tenha que dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, mas se a gente for esperar o momento em que a gente vai ter um tempo para fazer isso, nunca vai acontecer. E eu não preciso nem entrar muito em aspectos científicos para falar que a atividade física ela é importante no controle do peso, no controle do estresse, no sono, no humor, melhora tudo. Então assim, a gente tem que fazer. Mas naquele momento não era uma prioridade. Paralelo a isso, veio também a questão da alimentação. E eu comia muita besteira. Então assim, na hora que eu ia estudar, para ficar acordado até mais tarde, eu comia mesmo pizza, chocolate, café, e isso teve um impacto muito grande na minha vida. Só no ano de 2018 eu ganhei 15 quilos, então só daí vocês tiram uma base. No primeiro semestre de 2019, quando eu mudei de cidade para fazer medicina na UFMA, eu falei sobre isso no vídeo anterior, eu ganhei mais 6 ou 7 quilos. Então assim, no período de 1 ano e meio, eu tive um saldo aí de 22 quilos. Isso é muita coisa, influencia muito na nossa vida. Tem outro aspecto também que eu acho importante a gente comentar, é que a privação de sono, ela influencia diretamente em alguns hormônios que controlam a sensação de saciedade e fome. Então assim, como eu vivia em constante privação de sono, não que hoje não seja assim, mas dormindo muito pouco durante a noite, no outro dia eu compensava isso comendo besteira. E qual que é o resultado disso tudo? As roupas não servem mais, a qualidade do sono piora, muitas dores nas articulações, a disposição fica completamente afetada. Eu acho que um dos pontos mais delicados é ter que lidar com as pessoas que não tem nada a ver com a sua vida e querem palpitar no seu peso. Quem estava perto de mim sabia o processo que eu estava vivendo e que tudo isso era consequência desse processo.
sucesso, mas é muito ruim você ter que lidar com pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, não tem intimidade com você e querem dar palpite no fato de você ter engordado. E com essas pessoas eu não costumo ser muito educado. E olha que eu sou muito educado normalmente, mas tudo bem. Vamos só fazer uma comparação entre 2012 e 2018, pra gente entender algumas diferenças. No primeiro momento, eu dependia financeiramente dos meus pais totalmente, e por mais que eles não me cobrassem isso, porque foi algo que eles nunca fizeram, eu colocava muita pressão em mim, porque eu queria mostrar algum resultado. O investimento não era barato, o cursinho presencial costuma ser caro, então eu me colocava essa pressão porque eu queria mostrar algum resultado logo pra eles, eu queria sair daquela vida de pré-vestibulando, né? Já em 2018, por mais que eu já tivesse a minha independência financeira, alguns outros pontos contavam. Como que eu ia fazer se eu precisasse mudar de cidade, como que a gente ia fazer com o trabalho da Lud, e quando eu precisar parar de trabalhar, como que a gente vai fazer, porque esse dia vai chegar. E tudo isso gerava e ainda gera alguma preocupação. Mas assim, um dos pontos positivos, eu acho que isso a gente alcança com a maturidade, e eu só cheguei a comentar isso com a Lud, eu não falava isso para as pessoas porque eu não queria que fosse interpretado como uma prepotência, porque não era. Eu tinha certeza que ia dar certo, que eu ia passar em algum lugar. Em novembro começaram as provas que eu iria fazer. As primeiras foram o Enem e depois eu fiz o Unesp e o UFGD. Tudo isso está detalhado no terceiro episódio, tá aqui no IGTV. Entre a Unesp e a UFGD, que eram em semanas consecutivas, um dia eu acordei com muita dor no peito, de novo, irradiava para as costas e eu tava com muita falta de ar. Eu não conseguia respirar, porque quando eu expandia o tórax, doía muito. E aí, gente, eu fiquei com medo de estar infartando, mas eu não falei pra ninguém. Mas aí chegou um ponto que a dor ficou insuportável e eu resolvi procurar um pronto-socorro. Não façam isso. Eu não estava infartando, mas poderia ser que eu estivesse, né? Eu não sabia, então não corram esse risco. Se você achar que está infartando, procure um pronto-socorro, porque pode ser que você realmente esteja infartando. Quando eu cheguei no pronto-socorro, que eu passei pela triagem, a minha pressão estava 18/11 ou por 12, não lembro. No atendimento, a médica pediu de novo todos os exames e mais uma vez estavam todos normais. Entrou com a medicação para reduzir pressão e falou: olha, eu não sei o que você tem, procura um cardiologista urgentemente. No dia seguinte, a gente conseguiu uma consulta com uma cardiologista, ela pediu uma bateria de exames, incluindo o mapa de 24 horas, e quando os resultados chegaram, não tinha nenhuma alteração significativa. E ela falou: você está ansioso, você tem que arrumar a sua postura porque essa dor que você está sentindo é um nervo inflamado e você precisa perder peso. Então, mais uma vez, o diagnóstico estava envolvido com a ansiedade e com os meus hábitos de vida. A terceira situação que aconteceu que envolveu ansiedade, eu vou resumir porque é parecido com essa que eu acabei de falar. E no meio de 2019, na segunda edição do SISU, quando eu estava naquela incerteza sobre o resultado da UFT, eu passei mal de novo, tive que procurar ajuda médica e mais uma vez foi um caso de ansiedade. Eu levei mais um ano até mudar totalmente os meus hábitos de vida. Só no final de 2019 que eu resolvi tomar jeito mesmo. E dos 22 quilos que eu ganhei, eu já consegui eliminar 17 e agora ainda falta mais um pouco, porque quando eu comecei a ganhar peso em 2018, eu já estava um pouco acima do meu peso adequado. Então eu ainda estou aí nessa correria. Eu também quero dizer que não é vergonha você passar por alguma situação de ansiedade, de depressão, de tristeza. Nós somos humanos, estamos sujeitos a todas essas coisas. E essas situações, elas acontecem da mesma forma que a doença física. Precisa de tratamento. Então eu quero te encorajar a buscar ajuda, a conversar com uma pessoa que você confia, a procurar tratamento profissional, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, se for necessário. E não há nenhuma vergonha nisso. E às vezes vem aquele sentimento de mas o que as pessoas vão pensar? As pessoas não precisam saber, as pessoas não têm nada a ver com a sua vida e quem sabe do que você passa é você, a sua família, quem está perto de você, as pessoas que te apoiam. Então é isso, eu quero te encorajar a procurar ajuda. Não passe por situações difíceis sozinho. Graças a Deus já faz um ano que eu voltei para Palmas e desde então eu não tive mais nenhum problema envolvendo ansiedade, mas isso é um trabalho diário. Cada etapa da vida tem suas dificuldades e a gente tem que lidar com elas e correr atrás que uma hora vai dar certo. E eu quero te encorajar também a praticar atividade física, a ter uma alimentação saudável, a beber muita água, se hidrate, porque isso com certeza vai ter um impacto muito positivo em todas as áreas da sua vida. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a sua curtida e o seu comentário, porque isso me ajuda, e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Agora eu quero falar rapidinho sobre como vai funcionar a dinâmica da segunda etapa dessa nossa conversa sobre saúde. O nosso foco vai ser na saúde mental. Quem vai estar aqui vai ser a Ludmila. E a ideia é que ela responda as perguntas que vocês fizerem sobre saúde mental. Então, para isso, nessa semana ainda eu vou abrir uma caixinha aqui no Instagram, uma caixinha de perguntas, para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem saber
saber sobre saúde mental, eu vou repassar para ela e ela vai responder no próximo vídeo. Fiquem tranquilos que nós não vamos falar o nome das pessoas que fizerem as perguntas, vai ser tudo no anonimato e a ideia mesmo é ter esse momento de interação com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e muito obrigado por você ter me assistido até aqui.